Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos começar um novo conteúdo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a citologia. A gente tinha visto, então, substâncias inorgânicas e orgânicas, né? E agora nós vamos começar, então, com a citologia. O que estuda a citologia? A citologia, ela estuda a célula, né? Citocelulologia, estudo da célula. Então, nós vamos começar ali pelo histórico da célula, né? Sendo que célula é muito importante, né? Esta unidade viva, aonde se processa todo o nosso metabolismo, né? O metabolismo corporal. Uma pessoa adulta tem em torno de 60 trilhões de células, né? O que vai variar de uma pessoa para outra, por exemplo, uma pessoa mais baixinha, menor, né? Para uma pessoa mais alta, é o número de células, né? Uma pessoa maior vai ter um número de células maior, tá? Então, Robert Hooke, em 1665, ele, com um microscópio ainda bem rudimentar, ele estava observando um corte de cortiça, né? E neste corte, né, cortiça, né, a casca da árvore, ele observou que havia algumas cavidades. Essas cavidades ele denominou de cella, que no latim significa então célula, tá? Então ele deu o nome a essas cavidades de célula. Somente depois, em 1820, então está fazendo 200 anos, que foi descoberto o núcleo da célula. Então a célula, por ter um tamanho muito reduzido, né, por ser a maioria das células somente vistas ao microscópio, então a maioria das nossas células, né, são microscópicas, né, se teve uma dificuldade em estudar essa estrutura, né, tão importante para nós. Então, somente em 1820 que foi descoberto o núcleo da célula, tá? Então, gente, ali, o que diz a teoria celular? A teoria celular nos diz que todos os seres vivos são formados por células. Tem uma exceção, né, mas que na verdade não é bem uma exceção à regra, que são os vírus. São os únicos seres vivos que são acelulares, ou seja, eles não são constituídos por células, mas eles precisam encontrar uma célula, né, para conseguir se reproduzir. Então, eles também não fogem totalmente à teoria celular. O que é uma célula? Então, é a menor unidade, né, que forma os seres vivos. E uma célula, ela sempre se origina de outra célula pré-existente. É claro que vai ter organismos com uma única célula, como as bactérias, né, são unicelulares, mas todo o metabolismo dela, né, se processa ali. E tem seres vivos como nós, né, formados por trilhões de células. Mas sempre uma célula se origina por mitose de outra célula pré-existente. Isso a gente já falou, né, alguma coisa sobre isso lá na teoria da biogênese, da origem da vida, tá? Então, aí, ressaltando um pouquinho sobre a teoria celular. Nós vamos agora comentar um pouquinho sobre os tipos de célula, a classificação. Também a gente já tem, né, vocês já têm alguma noção sobre isso, mas nós vamos revisar, isso é muito importante. Então, a célula procarionte, né, é uma célula mais primitiva, ela é uma célula mais simples, encontrada hoje no reino Monera. Quem é que faz parte do reino Monera? As bactérias e as cianobactérias ou cianofícias, né, que são as algas azuis. Essas fazem parte do reino Monera e eles têm esse tipo de célula mais simples, que é a procarionte, mais simples, mais primitiva. Ela é basicamente uma célula que só se encontra, então, a membrana plasmática envolvendo a parede celular. Ela é um pouco diferente, né? Uma parede celular de peptídeo glicano, né? Ela mistura proteínas com açúcares na constituição da parede celular. Dentro das células nós temos apenas os ribossomos, né, como organelas. Tem um único cromossomo, que ele não está envolto pela membrana nuclear. Então, não existe núcleo nessa célula procarionte, né? Então, a gente diz que a célula procarionte não tem membrana nuclear envolvendo o material genético, tá? E nós vamos encontrar também, geralmente, os plasmídeos, que são DNA circulares,
extracromossomal. Tá? Então, basicamente, esta é a constituição das células procariontes. As células eucariontes são células mais complexas, cário, núcleo e o verdadeiro. Tem o núcleo verdadeiro, né? Significa que são células mais complexas e que, além de tudo, tem este material genético dentro de um núcleo, né? Este núcleo é envolto pela carioteca ou membrana nuclear, tá? Quem é que encontra, onde a gente encontra essas células eucariontes? Em todos os demais seres vivos, com exceção do reino Monera. Então, animais, vegetais, fungos, protistas, todos têm célula eucarionte. Então, basicamente, a diferença está no núcleo e nas organelas membranosas. Ela é uma célula bem mais complexa. Nas células vegetais, né, então tem eucarionte vegetal e tem célula eucarionte animal. Nas células eucariontes vegetais, nós vamos encontrar basicamente cloroplastos, onde se realiza a fotossíntese, os vacúolos, não que não encontramos nas células animais, mas eles são bem maiores, essas bolsas, né, bem maiores, tá? A parede celular, que no caso da célula vegetal, ela tem polissacarídeo celulose, né, um envoltório externo à membrana plasmática, e tem como reserva, né, energética o amido, que a gente já viu que ele é um glicídio, né, um polissacarídeo. Então essa é a célula vegetal, né? Por que ela é eucarionte? Porque ela tem este compartimento então do núcleo e todas essas organelas membranosas que a gente falou. Nas células animais, que é o nosso tipo de célula e de todos os outros animais, a gente vai ter ali, ó, não vamos ter essas organelas aqui na célula vegetal. Nós temos centríolos só nas células animais, lisossomos, que são organelas, né, que realizam digestão, depois a gente vai falar sobre as organelas, também não tem célula vegetal. E a reserva energética é o glicídio, glicogênio, tá? Então, aí as diferenças básicas entre uma célula vegetal e uma célula animal, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, gente, da primeira parte. Então, a gente vai estudando a célula do lado externo para o lado interno. Nós vamos começar. Você sabe que uma célula básica, ela tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Nós vamos começar por esses envoltórios. Então, nós vamos começar primeiro com a membrana plasmática ou membrana celular. Importante ressaltar, a membrana plasmática, ela é só vista ao microscópio eletrônico, por ser uma estrutura muito de difícil visualização, tá? Então, a membrana plasmática, ela vai ter em qualquer tipo de célula, seja eucarionte, procarionte, animal, vegetal, toda célula, obrigatoriamente, ela tem esse envoltório chamado de membrana plasmática, tá? Quais as funções deste envoltório? Ele reveste, protege, tá, a célula, e tem uma outra função bem importante, que é chamada de permeabilidade seletiva, ou seja, permeável, ou seja, a membrana deixa algumas substâncias passar, só que ela vai selecionar, por isso é permeabilidade seletiva, tá? Então é uma das funções da membrana plasmática. Aqui nós temos, então, né, a figura mostrando a constituição da membrana plasmática. Ela tem uma dupla camada lipídica e proteínas intercaladas. Então, a gente pode dizer que ela é lipoproteica. Esses lipídios, na verdade, eles são fosfolipídios. Lembram da estrutura dos fosfolipídios, né? Ele tem a cabeça e tem a cauda. Tá? Então, são fosfolipídios e proteínas. Às vezes vai aparecer lipídios e proteínas, né? E às vezes pode aparecer, então, fosfolipídios, que é mais completo, e proteínas, tá? Tem proteínas que atravessam a membrana plasmática de um lado do outro, criando um canal, né, por onde substâncias vão passar, e outras, somente nós vamos enxergar no lado interno ou do lado externo à membrana plasmática, tá? Então, constituição lipoproteica, tá? Essa figura, essa imagem aqui, então essa estrutura da membrana plasmática, ela ficou conhecida como mosaico fluido. O mosaico, ele tem várias formas, então essa estrutura da membrana plasmática, ela não é rígida, ela não é estática, né? Tem uma movimentação das proteínas, né, entre os lipídios. Então está
sempre em constante movimento. Então foi batizada essa estrutura de mosaico fluido, porque ele muda de forma, tá? Do lado externo, a membrana plasmática, além dos lipídios e das proteínas, nós vamos ter uma outra estrutura chamada de glicocálice. Esse glicocálice, ele faz basicamente o reconhecimento celular, entre outras funções, né? Ele é formado por açúcares, por lipídios, né? E ele está do lado externo da membrana plasmática. Então, no caso de um transplante, por exemplo, de órgãos, né, uma parte importante da membrana que vai fazer o reconhecimento celular, né? Quando não acontece esse reconhecimento celular, a gente tem o caso da rejeição, né? Porque aquela célula, aquele tecido que colocou ali, não é o do nosso organismo, né? Então pode as células não reconhecerem e não se aderirem. Isso é função do glicocálice da célula, ou glicocálix. Ele faz então este reconhecimento celular para ver a aderência entre uma célula e outra, tá? Falando então para nós terminarmos sobre outro envoltório celular, é a parede celular. A parede celular já é um envoltório que não aparece em todas as células. A parede celular, ele confere rigidez à célula. Ele geralmente então vai ser membrana plasmática e por fora da membrana a parede celular. Esse envoltório rígido, né, que confere uma maior rigidez à célula, aparece em células vegetais, aí ele vai ser, né, basicamente de celulose, essa parede celular, aparece também nos fungos, aí a parede celular vai ser de quitina, aparece como envoltório externo de bactérias, aí a constituição é peptídeo-glicanos, como nós já falamos, né, então vai modificar a composição dessa parede celular. Mas a função é basicamente, né, conferir a forma e a resistência à célula. Até mais, gente. Tchau!